Olá a todas e a todos, muito obrigado pelo convite de participar virtualmente do primeiro simpósio de manejo das bacias hidrográficas e mudanças climáticas. Vou focar no Rio Grande do Sul. Eu agradeço também a participação e a ajuda do Dr. Wagner Soares, que é gaúcho, e que ele está no Instituto de Estudos Climáticos da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu começo com a emergência climática. O clima vem sofrendo interferência humana, então nós sabemos que sim, mas é importante primeiro colocar essa questão que por 10 mil anos nós estávamos numa época geológica muito estável, o Holoceno, que permitiu o desenvolvimento da agricultura. Humanos, nós, Homo sapiens, nos tornamos uma força biológica, mas, de fato, nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez em torno de 100 anos, principalmente no século XX e século XXI, nós nos tornamos uma força geológica. E os cientistas deram o nome de Antropoceno, uma época geológica. É a primeira vez que uma espécie da imensa biodiversidade do planeta cria uma nova época geológica. E isso tem muito a ver, se a gente olhar um pouco aqui, por exemplo, o número de mamíferos. Nós, humanos, somos o maior que já existiu no planeta, 8 bilhões atualmente, 1,5 bilhões de bois e outros mamíferos que nós usamos como alimento. Mamíferos normalmente têm dezenas, até poucas centenas de milhões, e nós já extrapolamos. Produtividade primária, por exemplo, a fotossíntese, 25% de toda a fotossíntese que acontece em toda a vegetação é para produzir alimentos para nós e outros produtos. Também nós criamos produtos que nunca existiram na natureza, como concreto, plásticos. Por exemplo, daqui a 1000 anos, um geólogo vai no fundo do mar e vai ver os sedimentos ali e ele vai encontrar, ele ou ela, vão encontrar esses elementos, mostrando claramente que esse é um antropoceno, uma nova época geológica. E por fim, no que nós vamos falar mais aqui, os gases de efeito estufa, né? Nós já estamos emitindo muitos gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, que nós já temos, chegamos a uma concentração de 420 partes por milhão. Antes de nós jogarmos esses gases na atmosfera, era 280 partes por milhão. Quer dizer, 280 moléculas de gás carbônico em 1 milhão de moléculas de atmosfera. Então, nós já estamos vendo claramente a emergência, evidências da emergência climática, o aumento da temperatura 1,1, 1,2, os oceanos quase 0,9, um derretimento dos mantos de gelo, das geleiras, da neve. O nível do mar já subiu 20 centímetros, o gás carbônico vai muito para dentro dos oceanos, aumenta a acidificação, o gelo em cima do Oceano Ártico está diminuindo a cada ano. E por fim, e o que nós vamos falar mais aqui, o aumento da frequência e dos extremos climáticos associados com as mudanças climáticas. Por exemplo, a Organização Meteorológica Mundial, ela, só para destacar aqui, os eventos extremos que vêm acontecendo afetaram a vida de milhões e milhões de pessoas e criaram prejuízos de bilhões e bilhões de dólares. Isso é devido a esses extremos climáticos. Então é muito importante realmente rapidamente zerar as emissões, porque senão nós vamos ter um planeta quase que inabitável no futuro. E também os desastres naturais ceifam muitas vidas, principalmente nos países em desenvolvimento. Só para dar um exemplo para vocês aqui, os extremos em todo o mundo em 2022 são um pequeno exemplo: inundações no Paquistão, ondas de calor no sul e centro da Ásia, ondas de calor e seca na China, por exemplo, isso foi em 120 anos a maior seca da China. Ondas de calor na Europa também, recorde de ondas de calor, também teve uma seca que não acontecia em 600 anos na Europa.
enchentes na Malásia, tempestades tropicais nas Filipinas, o que nós chamamos aqui no Caribe de furacão, tufão, e também furacão nos Estados Unidos bateu um recorde, tempestades de areia no Oriente Médio devido aos fortes ventos, secas no Nordeste da África bateram recordes e também enchentes na África Ocidental. Só para dar um exemplo, isso é 2022, um enorme recorde. Vamos também falar um pouquinho de observações e tendências do clima. Qual o estado atual do clima em diferentes escalas? O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, lançou relatórios de 2021 e 2022, foi o sexto relatório desde 1990, e ele deixou muito claro, não há nenhuma dúvida de que o que nós estamos vendo de mudanças climáticas, principalmente a intensificação dos extremos climáticos, elas são generalizadas, rápidas, intensificadas e sem precedentes em milhares de anos. Nós não temos mudanças dessa natureza por milhares de anos, e se nós queremos ver quando a temperatura esteve no nível que ela está hoje, nós temos que ir 120 mil anos atrás, no último período glacial. Naquela época, o nível do mar estava 6 metros acima do de hoje. Então aqui estão os gráficos que mostram claramente aí essa tendência de quanto que a temperatura está aumentando. Vocês veem aqui globalmente aí já subiu 1,1, 1,2, no Brasil também, e também no Rio Grande do Sul, mostrando esse aumento aí de cerca de 1 grau. Isso em relação a 1961, 1990. Um rápido aumento da temperatura nas últimas décadas. Também, como eu falei, 1,1, 1,2 aumento, 0,88 nos oceanos. Os gases de efeito estufa contribuem com 1,6 graus de aumento. E por que só aumentou 1,1, 1,2 e não 1,6? Porque os particulados aerossóis, eles refletem radiação solar e baixam a temperatura cerca de 0,5 graus. Então, esses particulados vêm muito da queima de combustíveis fósseis. Nós também, as chuvas têm aumentado um pouco, globalmente falando. Por quê? Porque os oceanos evaporam mais água, sendo mais quentes, e vai haver mais chuva, globalmente falando. Mas muitas regiões ficaram mais secas. E também o nível do mar já aumentou cerca de 20 centímetros, principalmente agora, nos últimos, de 2006 até o presente, está aumentando quase 4 milímetros por ano. Aqui é só para mostrar aqui o Rio Grande do Sul. Vocês veem aí essa primavera de 1922, os meses de primavera, foi muito seco, né? Porto Alegre, uma chuva de 200 milímetros, comparado com a chuva média climatológica desses 3 meses da primavera, 400 milímetros. Uma seca muito marcante em Porto Alegre na primavera. Também a chuva acumulada observada sobre o Brasil, nós vemos também Porto Alegre ficou muito seco, né? Somente em janeiro de 2023, 52 milímetros, 43% só da chuva que acontece nessa época. Então, deixa eu falar um pouquinho agora dos desastres naturais observados no clima atual. O que você tem observado em relação aos extremos, né? Os extremos climáticos que levam aos desastres. Quando a gente olha globalmente falando, desde 1980, veja como aumentaram o número de desastres. Todos, menos o amarelo, que é terremoto, vulcão, tsunami, todos os outros são relacionados com clima, os hidrológicos, secas climatológicas, chuvas intensas meteorológicas. Então veja como todos eles vêm aumentando bastante. Uma parte desse aumento é o fato de populações estarem em áreas mais expostas aos desastres, mas a maior parte desse aumento, chegando a, por exemplo, 2019, 820 desastres globalmente, a maior parte desses aumentos é devido ao aumento dos extremos. Por exemplo, aqui eu vou dar alguns exemplos desses eventos extremos
recentes no Brasil. Essa chuva extrema começou, nós tivemos de dezembro de 2021, aqui com essas chuvas no sul, centro-sul de Minas, nós tivemos o maior número de desastres naturais causado por esses extremos da história do Brasil. Chuvas extremas na Bahia em dezembro de 2021 também. Chuvas extremas em São Paulo em janeiro de 22. Um recorde de calor em fevereiro de 2022 ali no oeste do Rio Grande do Sul, Uruguaiana. Chuvas extremas no Rio de Janeiro em fevereiro de 2022. Nós tivemos, infelizmente, um grande número de mortes em Petrópolis, 233 mortes. Foram 230 milímetros em apenas 3 horas. E, por fim, chuvas extremas também em Pernambuco em maio de 2022, causando aí 121 mortes. Então isso mostra como os extremos também explodiram no Brasil nos últimos anos. O aumento da temperatura também cria uma condição, por exemplo, dos ciclones, que meteorologicamente sempre nós chamamos ciclones extratropicais. Ciclones tropicais são os que vão se tornar eventualmente em furacões. Fora dos trópicos, extratropical, um fenômeno meteorológico muito comum no sul do Brasil, mas agora eles estão ficando cada vez mais fortes, como por exemplo esse que os jornalistas deram o nome ciclone bomba em julho de 2020, que causou inclusive 13 mortes no sul do Brasil. Nós também tivemos eventos extremos no Rio Grande do Sul, uma chuva extrema em março de 2022, causando aí inúmeros alagamentos. Em Caxias do Sul choveu 123 milímetros na madrugada do dia 23. Então isso mostra vários extremos que levaram à queda de barreiras e também em Bento Gonçalves, Garibaldi, deslizamentos, encostas. Então, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, de novo, 123 milímetros em 12 horas no Rio Grande do Sul. Isso é 10% do total de chuvas de março. O que leva também, e eu quero voltar aqui um pouquinho, falar um fenômeno meteorológico muito importante, que é os rios voadores da Amazônia. O que são esses rios voadores que acabam afetando também as chuvas no sul? A umidade vem lá do Oceano Atlântico, nos ventos alísios, a floresta recicla muito eficazmente essa água, recicla, transpira, e aí sai aqui, paralelo aos Andes, um fluxo de umidade, ele vem principalmente paralelo aos Andes e abastece bastante a região centro-sul da América do Sul, Paraguai, Uruguai, centro-leste da Argentina e a região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. Então esse é um fenômeno meteorológico bastante importante, né? Eu falo aqui um pouquinho mais, esse vapor d'água é transportado, de novo, a evaporação recicla bastante, o vento e a umidade encontram a barreira dos Andes, descem paralelo aos Andes, o sistema de baixa pressão na Bolívia também acelera o vento em direção ao sul, e aí vira essa umidade transportada pelos rios voadores. Então esse é um pouco um fenômeno bastante comum. E quando a gente olha as estações do ano, a gente vê, isso aqui é o transporte de vapor d'água, até 10 km na atmosfera. Vejam que sempre ele é muito forte aqui na Bolívia, e ele chega nessa centro-sul da América do Sul praticamente em todo o período, todo o ano. Isso é um artigo que uma Josefina Haut, que trabalhou comigo no pós-doutorado, nós publicamos em 2012, que era olhando um pouco esses rios voadores, o que eles afetam as chuvas nessa centro-leste da América do Sul. E basicamente, como eu falei, né, os rios voadores são aqui, e nós olhamos qual a relação da chuva aqui, olha, essa região
com quanto de vapor d'água passa nessa linha aqui vermelha. Entre 12 graus sul, 75 a 55, 75 oeste, 55. Quanto passa? Veja bem, quando passa correlação positiva, quando passa bastante vapor d'água aqui, chove bastante aqui. Então isso é a relação muito clara que existe para a chuva no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E aqui, nesse mesmo estudo, nós olhamos o que acontece, por exemplo, quando você tem em julho e agosto, quando tem mais chuva lá nessa parte aqui da Amazônia, você tem um transporte maior de umidade e você tem mais chuva aqui no sul do Brasil, no centro-sul da América do Sul, mas no sul do Brasil também. E quando você tem secas lá na Amazônia, nesses meses você diminui muito a chuva, esse transporte do rio voador diminui muito e você acaba tendo secas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a estação seca é muito curta, você tem uma estação seca mais prolongada, principalmente nos meses de julho e agosto. Também, voltando agora, já falei um pouco dessa onda de calor que nós tivemos no Rio Grande do Sul em fevereiro de 2022. Isso foi uma situação de uma alta pressão que ficou muito estacionada nessa região do sul do Brasil, na Argentina, Uruguai, e tivemos esse recorde de calor aí, quase 43 graus em Uruguaiana. Em fevereiro de 2022 também, inúmeras secas que aconteceram no Rio Grande do Sul, 83% das cidades em situação de emergência, 414 municípios decretaram situações de emergência. Então, uma seca que começou no final de 2021 e início de 2022, ela derrubou muito a produção agrícola do Rio Grande do Sul. Mais de 200 mil produtores tiveram um prejuízo de maior de 33 bilhões, e também produtores de milho, e também diminuiu muito a produção de leite, as pastagens foram muito afetadas. 88 mil produtores de soja, só para lhes dizer. E também essa seca vem acontecendo desde 2020 e março de 2023, secas extremas em 2022 e 2023 chegaram a prejuízo de mais de 100 bilhões de reais na agricultura do Rio Grande do Sul. Novamente, esses vários dados também chegando até 2023. Quando a gente olha secas no sul do Brasil, nós vamos ver uma grande seca em 2012 e depois, olha a diferença aqui. Isso aqui amarelo é seca moderada, o branco é normal, mas olha como 2020, 2021 e também o oeste até 2022 são secas muito pronunciadas. Aqui, a recente seca extrema, já pegando o final de 2022 e janeiro de 2023, dezembro de 2022, já dá para ver regiões aqui em vermelho secas extremas. Olha aqui janeiro, todo o oeste do Rio Grande do Sul seca extrema e seca severa, e também fevereiro. Então esse é um recorde que se bateu de secas em toda essa região, todo o Rio Grande do Sul, principalmente no oeste e no centro do Rio Grande do Sul. O índice integrado de secas aqui também, só para mostrar para vocês aqui, comparando com vários lugares que tiverem extremos, o Rio Grande do Sul bateu o recorde em todos os estados brasileiros com a maior seca. Vejam as cores aí, a maior seca. O que causou essas secas em 2020, 2021 e 2023 é um fenômeno de grande escala que é chamado fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha
é o oposto do El Niño. El Niño é quando o Pacífico Central fica mais quente e ele acaba induzindo a muita chuva no sul do Brasil. Quando você tem o Laninha, você tem o esfriamento. Esse esfriamento faz com que o gradiente entre o Equador mais quente e a região polar mais fria diminua. Diminuindo esse gradiente, nós vamos fazer um enfraquecimento do jato, é um jato subtropical, e esse enfraquecimento do jato acaba fazendo com que haja um movimento do ar descendente aqui em cima dessa região, e esse ar descendente aumenta os bloqueios, diminui quando as frentes frias passam, as chuvas, e é essa a razão principal da seca que acontece no Rio Grande do Sul. Por exemplo, quando a gente olha esses bloqueios atmosféricos, nós vamos ver em novembro de 2022, dezembro e janeiro, esse ar é uma alta pressão que ficou estacionária, veja bem, ela ficou praticamente 3 meses estacionada, e essa alta pressão é que faz com que as frentes frias que passam por a região provoquem muito pouca chuva. Então essa é a razão principal. Bom, deixa eu falar um pouquinho agora do desastre de origem climática. Esse é um estudo do CEMADEM, do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, e que olhou 825 municípios em todo o Brasil. Vejam que tem vários aqui também no Rio Grande do Sul. Essa região aqui, olhando bem a grande Porto Alegre, o Lago Guaíba, a Lagoa dos Patos, os rios Jacuí, vários rios aí nesse sistema. Olhando um pouquinho mais em detalhe aqui, o rio Guaíba, Jacuí. E o que esse mapa mostra? Essas regiões, ali a grande Porto Alegre, ali amarelo o município de Porto Alegre, os outros municípios da grande Porto Alegre. E o que ele indica aqui? Olha, população estimada exposta a deslizamentos. No estado do Rio Grande do Sul, 85 mil, região metropolitana de Porto Alegre, 23 mil, 4.500 no município de Porto Alegre. E aí, populações com alta vulnerabilidade, veja bem, 17.500 na região metropolitana, 2.000 na região de Porto Alegre. Então esses são o percentual das populações, um número de dezenas de milhares de pessoas vivendo em áreas expostas a enormes riscos de deslizamento. Aqui, de novo, isso só para vocês terem uma ideia aqui de onde são essas regiões. Em vermelho, alta vulnerabilidade, e em roxo, vulnerabilidade muito alta a vulnerabilidade. Os números que eu já mostrei para vocês, 17.500 na região metropolitana de Porto Alegre. Na cidade de Porto Alegre, um número menor, mas ainda assim mais de 2.000, quase 2.000 pessoas. Isso é só para lhes mostrar o que o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres monitora. Só para vocês terem uma ideia, esses em amarelinhos são os pluviômetros em todo o estado, principalmente, obviamente, em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre. No total, são 159 pluviômetros automáticos, 2 radares meteorológicos aqui, que radar para medir realmente o avanço de todos os sistemas de chuva, a velocidade, o vento, estações hidrológicas que medem os rios em azul aqui, são 11 estações que medem o nível dos rios para poder prever o risco de uma inundação, e também esses são, só para vocês terem uma ideia, um enorme, importante monitoramento que é feito pelo CEMADEM. Cenários futuros do clima, né? Deixa eu falar quais são os possíveis cenários futuros de mudanças climáticas.
Então, esse é um gráfico do painel intergovernamental de mudanças climáticas muito popular, que ele diz assim, olha, essas são as emissões dos gases de efeito estufa, aqui o gás carbônico, CO2, bilhões de toneladas, 40 bilhões, nós já estamos em 45 bilhões de toneladas, e ele diz assim, olha, se nós continuarmos as emissões aumentando, elas vão nessa trajetória, altíssimas emissões, ou nessa trajetória, ou nós podemos ir nessa trajetória, estabilizar e depois diminuir, ou nós podemos ir nessas trajetórias de sustentabilidade. Você diminui, zera lá por 2070, ou o ideal, você zera por 2050, e aqui, olha, toda essa região, segunda parte do século, você retira gás carbônico. Por exemplo, você retira 5, 10 bilhões de toneladas. E aqui são os vários cenários do que vai acontecer com o aumento da temperatura. Por exemplo, no melhor dos casos, esse aqui a temperatura aumentaria menos de 1,5 graus e no pior dos casos ela aumentaria acima de 4 graus, 4,5 graus. Isso aumenta a temperatura média do planeta. Aqui são vários dos cenários 2030, 2050 e 2090 com baixas emissões, médias emissões e altas emissões. Veja, com altas emissões, um cenário muito ruim no Brasil como um todo, mais de 6 graus em boa parte do Brasil, acima de 4, 5 graus até no Rio Grande do Sul. Isso seria também os cenários de, por exemplo, em altas emissões, o que aconteceria com a chuva. É interessante mencionar que todos os cenários futuros, eles indicam uma grande diminuição das chuvas na Amazônia, no Brasil Central, no Nordeste, mas uma tendência de aumento das chuvas no Centro-Sul da América do Sul. Nível do mar, logicamente desnecessário dizer, aqui é um gráfico mostrando as regiões aqui da costa e também da Lagoa dos Patos, exposição ao aumento do nível do mar, e vocês veem até algumas regiões aqui com exposição muito alta e média na região da Grande Porto Alegre, até mesmo uma exposição, está longe do oceano, vamos dizer assim, mas tem uma exposição média que o nível do mar subindo, vai subir o nível da Lagoa dos Patos, do Lago de Guaíba. Então esse é um pouco os cenários. O nível do mar, nos vários cenários do aumento de mudanças climáticas, olha, com o melhor cenário, aquele que a temperatura não passa de 1,5 graus, aumenta 50 centímetros até o final do século. No pior dos cenários, aumenta 1 metro. Isso é o nível médio do mar globalmente. Mas olha o que esse outro gráfico mostra o seguinte, a longo prazo, aí nós estamos falando de muitos séculos, talvez 1000 anos, com 1,5 graus, que é o Acordo de Paris, o nível do mar vai subir 3 metros. Com 2 graus, o nível do mar subiria 6 metros. Só para lhes dar uma ideia, lógico que nós esperamos que haja populações humanas, certamente em todo o futuro, esperamos que a vida continue para sempre. E aí, desastres, né? Vamos falar, ocorrerá a intensificação desses desastres? O que ocorrerá com os desastres no futuro, os extremos climáticos? Esse é um gráfico do IPCC de 2021, relatório do Grupo de Trabalho 1, que é o grupo que trata do aspecto físico das mudanças climáticas. E aqui ele é o seguinte, ele pega um evento, onda de calor, uma coisa que acontecia uma vez por década lá atrás, 1850 e 1900. Hoje já acontece 2,8 vezes mais frequente. Se a temperatura subir 4 graus, quase 10 vezes. Portanto, uma coisa que acontecia uma vez por década acontece todo ano. O que era um fenômeno raro vira normal. Se nós aquecermos 4 graus, o que era uma seca lá atrás vira todo ano, globalmente falando. E ali, um evento que aconteceu uma vez em 50 anos. Hoje já acontece quase 5 vezes mais. E se aumentar 4 graus, vai acontecer 40 vezes mais. É quase que aquela seca raríssima vai acontecer uma vez por ano. Ondas de seca. Isso é
uns cenários lá atrás, onde nós tínhamos temperatura máxima acima de 40 graus, veja, não tínhamos aqui nada, muito pouco, menos de 15 dias por ano no Rio Grande do Sul, oeste do Rio Grande do Sul na faixa de 15 a 30 dias, mas quando a gente vai, se a temperatura ficar em 1,5 graus, 15 a 30 dias, se a temperatura aumentar como quase 4 graus, até um pouco mais, 30 a 45 dias de temperaturas extremas aí, como vocês veem aqui nesse mapa, nos vários cenários, quantos dias nós teremos. Chuva intensa, de novo, aquele gráfico mostrando algo que aconteceu, um evento que aconteceu uma vez por década, hoje já acontece 30% mais, a temperatura está 1 grau mais quente, e depois 1,5, 2, 4, vai acontecer 50% mais até 270% mais, 2,7 vezes mais são fenômenos de chuvas intensas. Isso é a média global. Se a gente olha, por exemplo, aqui é o máximo de precipitação em um dia. Aqui, olha, no Rio Grande do Sul, lá atrás, lá no século XIX, nós tínhamos aqui quanto? Aqui, olha, entre 60 e 80 milímetros. Mas se a temperatura for subindo, esses eventos extremos aumentam. Por exemplo, 1,5 graus aumentam 10 a 20%. E depois, com até 4 graus, isso aumenta até 30%. De novo aqui no Rio Grande do Sul. Em algumas partes do Rio Grande do Sul, chega a aumentar até 40% esses eventos de chuvas extremas. Chuvas de um dia, um volume muito alto de chuva, acima de, passando de 100 milímetros, significa principalmente enxurradas, rápidas inundações em áreas com rios, riachos. Então esse é o fenômeno. E também, chuva de 5 dias, o total de chuva de 5 dias está muito associado com deslizamentos, né? Porque o solo das encostas vai se encharcando, aí a água que fica ali nos solos, ela aumenta o peso daquela coluna do solo e aquilo desliza. Esse é um fenômeno geológico bem conhecido. Muita chuva faz o solo deslizar. E isso aumenta, por exemplo, chuva de 5 dias, Rio Grande do Sul, nós estamos falando aí na faixa de 120 a 180 milímetros em 5 dias, aí como isso vai aumentando em percentuais até chegar lá no cenário extremo de 4 graus, nós estamos falando aí mais de 20, 30, 35%, por exemplo, no nordeste do Rio Grande do Sul, dessas chuvas, tornando esses fenômenos extremos muito maiores. Só colocando aqui também um sumário disso, em relação ao período 1961-1990, essa chuva máxima de um dia, vocês veem aqui, já acontecia na faixa 60 a 70 milímetros no Rio Grande do Sul. Agora, no cenário de altas emissões, é aquele que faz o planeta ficar até 4 graus mais quente, a chuva toda passaria de 90 milímetros e pode chegar até 150 milímetros em um dia, e esses números também mostram raramente 5 dias menos de 120 milímetros no Rio Grande do Sul. Isso passa de 180 a 200 milímetros se nós perdermos o controle do aquecimento global. Então esse é um pouco um resumo aqui, né? Essas áreas de risco aqui em Porto Alegre, as áreas ribeirinhas do Rio Jacuí, no Lago Guaíba, e então mostrando um aumento muito grande do risco desses desastres nessa região que é da grande Porto Alegre, onde tem a maior parte da população. Isso então mostra um pouco mais de 50% da precipitação anual no futuro. Ela tem uma característica de ser muito extrema, e é isso que tem que se preocupar muito em buscar políticas de adaptação
para toda essa região. E eu quero então agora concluir com algumas considerações finais. Em primeiro lugar, a menos que haja uma redução muito acentuada, olha o desafio. Nós temos que, para ficar em 1,5 graus, nós temos que fazer grandes reduções. E nós temos que ser muito rápidas. O aquecimento muito provavelmente poderá passar de 1,5 graus. Quase impossível ficar em 1,5 graus se nós não reduzirmos rapidamente as emissões. E aqui, essas são as projeções de temperatura, aumentam de 1,5 graus até grau, com baixas emissões e altas emissões. Então a precipitação aumenta em forma de chuvas intensas regulares. Global, no Rio Grande do Sul as precipitações aumentam, diferente de outras partes do Brasil. O total de chuva aumenta, portanto, pode-se até dizer que o impacto na agricultura é menor, porém, os eventos extremos também, como nós temos visto essas secas extremas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, aí teriam um grande impacto na agricultura. Mas os eventos extremos de chuva todos vão aumentar. Por exemplo, região hidrográfica do Rio Uruguai, maior ocorrência de dias com temperatura acima de 40 graus, mais chuvas extremas, com maior possibilidade de inundações, impactos na produção agropecuária e populações urbana e rural. Aqui na região hidrográfica do Guaíba, mais chuvas extremas, inundações bruscas, enchentes e deslizamentos de encostas, impactos na produção agropecuária e também na população urbana e rural. E, por fim, na região hidrográfica do litoral, maior possibilidade de inundações bruscas devido a tempestades severas, exposição da população à elevação do nível do mar. Além do aumento do nível médio do mar, também não podemos nos esquecer que o que causa as ressacas? As ressacas vêm de uma tempestade em cima do oceano, o vento muito forte soprando em cima do oceano, ele transfere energia para a água, aquilo perturba, abaixa e eleva a água, aquilo anda como uma onda, e a onda quebra no litoral. Então, como os fenômenos de chuvas fortes, extremos de chuva, estão em todo o planeta mais fortes, inclusive em cima dos oceanos. Portanto, as ressacas também estão muito mais fortes, estão ficando mais fortes. Então, além do aumento do nível médio do mar, como eu falei, cenário de baixas emissões, 50 milímetros até o final do século, de altas emissões, 1 metro até o final do século, mas também com as ressacas, nós podemos ter 2 até 5 metros de aumento quando há uma ressaca. Então, isso é uma característica muito importante. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o que se chama em inglês Carbon Law, reduzir a metade a emissão de gás carbônico por década. Então, as metas, né, são colocadas, por exemplo, nós estamos em 2020, 40 bilhões de toneladas de emissão de gás carbônico, nós temos que reduzir para 20 bilhões até 2030. Essas são as metas do Acordo de Paris, reforçadas na COP26 em Glasgow, reforçadas na COP27 no Egito. Aí reduzir para 10 bilhões de toneladas até 2040, até 5 bilhões até 2050, e aí nós vamos fazer restauração florestal, que remove muito gás carbônico da atmosfera quando as árvores estão crescendo, e isso tira os 5 bilhões e as emissões líquidas chegam a zero. E aqui também zerar os desmatamentos globalmente. Não vamos nos esquecer, no nosso país, Brasil, 50% das emissões vêm dos desmatamentos, principalmente da Amazônia e do Cerrado. Então, um pouco as conclusões do relatório do IPCC de 2022 sobre a mitigação das mudanças climáticas, o grupo de trabalho 3. As emissões devem não continuar, elas estão aumentando, mas tem que limitar, não podem crescer mais passando 2025, enorme desafio,
né? Nós tivemos em 2022 um aumento de 1% das emissões globais, quer dizer, a recuperação pós-pandemia já fez as emissões crescerem muito. Durante 2020, na pandemia, houve uma grande redução das emissões, porque uma redução da queima de combustíveis fósseis, devido ao lockdown e uma série de outras atividades, houve 5 a 7% de redução das emissões. Mas começaram de novo a aumentar em 2021 e continuaram a aumentar em 2022. Para atingir as metas do Acordo de Paris, não pode passar de 1,5 graus. Nós temos que, no máximo até 2025, e depois um grande desafio, eu considero isso o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Nós vamos ter que reduzir em 50% as emissões, vamos dizer assim, em 5 anos, 2025 a 2030. Enorme desafio. Não há espaço para novas infraestruturas baseadas em combustíveis fósseis. Tivemos talvez uma primeira boa notícia do Brasil na questão de combustíveis fósseis agora, que criou-se na Petrobras uma diretoria para transição energética e para energias renováveis. O Brasil é um dos países que tem o menor percentual de emissões de queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, a China tem 80% das suas emissões de queima de combustíveis fósseis. Os Estados Unidos, quase 70%. O Brasil, 18%, 20%, porque grande parte da nossa energia elétrica vem de hidrelétricas e cada vez mais crescendo a energia de origem painéis solares e eólica. Então, o Brasil certamente pode muito rapidamente ser um dos primeiros países aí a zerar as suas emissões, principalmente com energias renováveis, e também, obviamente, quase todo o desmatamento que acontece no Brasil é ilegal. Na Amazônia, 90%, no Cerrado, 80%. Então, se nós zerarmos os desmatamentos na Amazônia, no Cerrado, nós seremos um dos primeiros países a atingir as metas do Acordo de Paris. Precisamos realmente transformações rápidas em todos os setores para evitar os piores impactos. Por exemplo, globalmente falando, a agricultura responde por cerca de quase 30% das emissões. Nós precisamos cada vez mais praticar agricultura regenerativa. O Rio Grande do Sul, grande produtor também de pecuária, de leite e de carne. A pecuária regenerativa, ou chamados sistemas integrados lavoura, pecuária e floresta, ela pode ser neutra em emissão de gases de efeito estufa, o que a gente chama net zero, e muito mais produtiva. A pecuária regenerativa é muito mais produtiva e mais lucrativa. Então o Brasil certamente pode ir nessa direção, e o Rio Grande do Sul tem um papel muito importante em ser um dos estados aí a rapidamente implantar em toda a escala do estado a agricultura regenerativa, a pecuária regenerativa. Mas as mudanças climáticas já vêm acontecendo. Então nós não temos muito como evitar, nós temos que buscar adaptação. Nós temos que aumentar a resiliência de todas as populações. Nós temos que remover, no Brasil há mais de 10 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco de desastres. Expostas ao risco, a maioria dessas populações são muito vulneráveis, são populações muito pobres. Então é muito importante realmente políticas de adaptação e resiliência. E, como eu falei, mantém em 1,5 graus, é impossível sem remoção do carbono. O Brasil tem um enorme potencial, como eu mencionei, agricultura regenerativa, pecuária regenerativa, pode até passar a ser emissões negativas, quer dizer, remover gás carbônico. Mas nós temos o maior potencial do mundo de criarmos um gigantesco programa de restauração florestal das nossas florestas, principalmente a amazônica, Mata Atlântica e inclusive da savana tropical do Cerrado. Então, se nós fizermos isso, nós podemos ser um país, o primeiro país do mundo a atingir o net zero. Podemos ser o primeiro país de grandes emissões, não vamos nos esquecer. O Brasil é um país que atualmente, por muitos anos, é o 5º maior emissor. Nós estamos chegando aí a uma emissão bruta de 11,5 toneladas de gás carbônico equivalente, que é o CO2 e mais os outros gases, metano, óxido nitroso e outros gases. Isso é muito alto, mais alto até que a China, per capita, por habitante.
Mas nós podemos rapidamente ser um país que vai zerar as suas emissões, porque 50% vem do desmatamento, 25% a 30% da agricultura, então nós podemos rapidamente praticar uma agricultura, uma pecuária regenerativa, zerar o desmatamento. Poderemos ser, antes de 2040, ser o primeiro país do mundo a atingir o Net Zero. E também, logicamente, nós podemos investir muito mais para chegar nesse ponto. Esse é o grande desafio, né? A redução em 50% das emissões antes de 2030 e zerar até meados do século. E o Brasil, é importante então, o Brasil já foi, anos atrás, quando nós estávamos reduzindo muito os desmatamentos da Amazônia, de 2004 a 2012 nós reduzimos 85%, depois até 2014 uma redução total foi de 73%. O Brasil naquela época era o país que mais reduzia as suas emissões, a taxa de emissões, e nós podemos novamente retomar essa liderança. Como eu falei, podemos ser o primeiro país de zerar as suas emissões. Podemos reduzir em 50% as emissões até 2030? Sim, podemos. Podemos. Nós estamos emitindo mais de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico e outros gases de efeito estufa por ano. Podemos até 2030 reduzir para, vamos dizer assim, 1,1, 1,2 bilhões? Podemos. Basta zerar a ilegalidade do desmatamento, começar grandes projetos de restauração florestal em todos os nossos biomas e começar a praticar a agricultura e a pecuária regenerativa. E também, logicamente, nós temos que acelerar as políticas de adaptação. É muito importante aumento da resiliência em todos os setores e também nós precisamos investir muito na geração do conhecimento científico de como reduzir as emissões, mas também, principalmente, como tornar as populações, os sistemas econômicos, a agricultura, muito mais resilientes às mudanças climáticas que já se tornaram inevitáveis. Então, o Brasil, os seus estados, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, a busca da sustentabilidade deve, junto, caminhar. E esse deve ser o nosso principal legado para as futuras gerações. Então, isso que eu quero terminar dizendo. A minha geração, infelizmente, está deixando para as gerações dos jovens um mundo muito insustentável. Um bebê que nasceu em 2020 vai enfrentar, vivendo 80 anos, vai enfrentar entre 4 e 7 vezes mais ondas de calor, por exemplo, do que eu, que nasci em 1951. A minha geração está legando um mundo muito perigoso para as novas gerações. Então nós temos uma enorme responsabilidade de deixar como principal legado para as novas gerações o Brasil como sendo um dos primeiros países do mundo a reduzir os riscos. Muitíssimo obrigado a todas e a todos.